Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à minha página. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o professor Carlos Jansen e aqui nós discutimos fisiologia, exercício e saúde baseados em evidências científicas. Então, se você é estudante ou profissional da área da saúde, não perca tempo, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscreva aqui no meu canal e clica no sininho ativando as notificações e assim, toda vez que eu postar algo novo por aqui, você vai ser informado, certo? Bom, na aula de hoje nós discutiremos o papel do exercício físico na formação de radicais livres das espécies reativas de oxigênio, o possível papel desses radicais livres nas adaptações crônicas induzidas pelo treinamento, como biogênese mitocondrial, hipertrofia muscular, por exemplo, e por fim, discutiremos os possíveis efeitos positivos e negativos da suplementação com vitaminas antioxidantes. Interessante, né? Mas antes de começar a aula, eu quero deixar aqui um abraço para o pessoal do estágio lá no Ministério da Saúde, a Geisa, o Felipe, o João, o pessoal que tem acompanhado as minhas aulas. Fiquei muito satisfeito em saber que todo dia e no horário do intervalo vocês estão se atualizando a partir do meu material. Super obrigado. Bom, então, sem mais conversa, vamos de fisiologia. Vamos lá! Bom, pessoal, fazendo aqui uma breve introdução ao assunto, nós sabemos que durante o exercício físico ocorre um aumento acentuado no consumo de oxigênio e que lá nas mitocôndrias, esse oxigênio, num processo chamado fosforilação oxidativa, esse oxigênio vai reagir com hidrogênio e elétrons para formar água. Entretanto, ao longo desse caminho, parte desse oxigênio pode ser desviado e de uma forma bem simples, esse oxigênio pode receber elétrons e formar as chamadas espécies reativas de oxigênio, dentre as quais nós podemos destacar o radical superóxido e o radical hidroxil. E qual é a problemática relacionada a isso? Desde a descoberta das espécies reativas de oxigênio lá na década de 50, uma série de estudos vem demonstrando que essas espécies reativas podem danificar membrana celular, organelas citoplasmáticas e inclusive o próprio DNA. Por outro lado, no nosso organismo nós temos mecanismos de defesa contra essas espécies reativas de oxigênio, que são as defesas enzimáticas, e aí nós podemos destacar as enzimas superóxido dismutase e enzima catalase, e as defesas não enzimáticas, foco da nossa discussão hoje, que são, por exemplo, as vitaminas C e vitamina E, vitaminas com alto potencial antioxidante. E o que acontece, o que seria então o chamado estresse oxidativo? Bom, o estresse oxidativo ele acontece quando a produção de espécies reativas de oxigênio, de agentes oxidantes, se sobrepõe aos nossos mecanismos de defesa antioxidantes. Aí sim eu tenho o chamado estresse oxidativo. Então é importante deixar bem claro nesse momento que a produção de espécies reativas de oxigênio por si só não caracteriza um estresse oxidativo, o qual só vai acontecer quando a produção de agentes oxidantes se sobrepor aos nossos mecanismos de defesa antioxidantes. E durante o exercício, professor, o que acontece? Durante o exercício, nós temos o aumento da atividade muscular e por diferentes mecanismos ocorre o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, aumentando o potencial oxidante desse tecido. Muitas vezes é comum, o que depende da duração, intensidade e duração do exercício, status nutricional, status de treinamento, dentre outros fatores, é comum que a produção de agentes oxidantes se sobreponha aos nossos mecanismos de defesa, instalando assim o chamado estresse oxidativo. E aí nós poderíamos imaginar, olha, se o exercício físico promove estresse oxidativo e essas espécies reativas de oxigênio podem danificar a célula, é simples, basta fazer uma suplementação com vitaminas antioxidantes. Bom, o que parece muito simples, na verdade é muito complexo. Por quê? Vamos lá. Esses dois autores aqui, Troy Murray e Michael Risto, se minha pronúncia estiver correta, publicaram um trabalho de revisão agora em 2016 e eles mostraram o seguinte:
Olha, os agentes antioxidantes, a suplementação com vitaminas antioxidantes pode ser interessante porque aumenta a recuperação aguda muscular, minimiza os efeitos da fadiga, minimiza o dano muscular induzido pelo exercício. Isso pode ser muito bom, mas nós precisamos lembrar que as espécies reativas de oxigênio, elas são importantes para o processo de angiogênese, ou seja, as espécies reativas de oxigênio estimulam o crescimento, a produção de novos vasos. Espécies reativas de oxigênio são importantes para aumentar a sensibilidade à insulina, estimular mecanismos de defesas antioxidantes, como, por exemplo, o aumento da expressão higiênica das enzimas superóxido dismutase e catalase. As espécies reativas de oxigênio podem estimular a hipertrofia, biogênese mitocondrial e favorecer a recuperação de longo prazo. Ou seja, eles levantam um questionamento. Olha, embora as espécies reativas de oxigênio tenham algum efeito deletério ao organismo, elas também vão ter vários efeitos positivos que podem ser minimizados pelos agentes, pela suplementação com agentes antioxidantes. Então, ainda nesse artigo, os autores mostram para a gente o que já foi discutido em um vídeo anterior, que é a curva da hormese, ou seja, a produção de espécies reativas de oxigênio ela vai ser extremamente importante para o aumento da performance e para estimular as adaptações crônicas induzidas pelo treinamento. Entretanto, se eu tiver um estresse oxidativo descompensado, crônico, permanente, como ocorre no envelhecimento, na obesidade ou por excesso de treinamento, essas espécies reativas de oxigênio poderão sim minimizar os efeitos do exercício físico, ou seja, ao invés de ter aumento da performance e melhorar diversos parâmetros metabólicos, você vai passar a ter efeitos deletérios. Então, o recado aqui é bem simples. Nessa condição aqui, a suplementação com agentes antioxidantes pode ser ruim, porque ela vai limitar os ganhos, os benefícios, as adaptações induzidas pelo treinamento, mas ela pode ser interessante nessa fase aqui, onde eu tenho um estresse oxidativo descompensado. Em relação à hipertrofia muscular, os autores mostram esse esquema, esse fluxograma. Então, a contração muscular durante o exercício físico promove o aumento das espécies reativas de oxigênio e das espécies reativas de nitrogênio. Elas vão provocar uma série de adaptações intracelulares, vão estimular uma cascata de reações intracelulares que resultam na adaptação muscular. E aqui nós estamos falando tanto da força quanto da hipertrofia muscular. Então, de forma categórica, os autores eles concluem o seguinte: dado o potencial para os agentes antioxidantes suprimirem várias adaptações induzidas pelo treinamento, com poucas evidências que sugiram qualquer efeito positivo, os autores tendem a rejeitar o uso desses suplementos. Então, qual é o recado final que esses autores deixam para a gente? Primeiro ponto, a formação de espécies reativas de oxigênio durante o exercício físico é um processo fisiológico normal e que vai ter efeitos positivos, porque essas espécies reativas de oxigênio vão estimular biogênese mitocondrial, síntese de mitocôndrias, né? E estimular a síntese proteica, estimular a angiogênese, enfim, induzir uma série de adaptações que são extremamente positivas e que, nesse caso, a suplementação com vitaminas antioxidantes vai ter efeito deletério. E quando a suplementação é interessante? Quando eu tenho um estresse oxidativo descompensado, como acontece na obesidade, no envelhecimento ou por excesso de treinamento. E aí você pode se perguntar, se você não é profissional da nutrição, você pode se perguntar, e agora, quando suplementar com vitaminas antioxidantes? Na verdade, você não vai saber. E eu também não vou saber te responder isso. Quem vai responder isso para você é um nutricionista, principalmente um nutricionista especialista na área desportiva. Então, se você costuma fazer o uso de vitaminas antioxidantes e ficar se entupindo de sucos antioxidantes, entenda que essa estratégia nutricional pode estar impedindo você de ter adaptações positivas induzidas pelo treinamento.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e assim eu garanto uma atualização semanal de altíssimo nível para você. Até a próxima aula. Um abraço.